E você, sabe quem foi Abdias do Nascimento? No episódio anterior, nós conhecemos o início do Teatro Experimental do Negro, grupo que ele criou. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Que começa a sua trajetória no Exército Brasileiro, passa pela Aliança Integralista Brasileira, se torna um dos maiores ativistas do movimento negro e o primeiro senador negro do Brasil. Fica aqui, vamos conhecer mais um pouquinho. Abdias nasceu no interior de São Paulo, em Franca. Nasceu em 1914. Foi o segundo filho de 7. Na cidade, eram poucas as pessoas negras de seu convívio cotidiano. Apenas nas festas católicas que ele se via numa comunidade maior de negros. No fim do ano, essas festas costumavam ter pequenas montagens teatrais com crianças, nas quais Abdias jamais conseguiu participar, porque nunca foi escolhido. Segundo o próprio, eu decorava todos os monólogos, as poesias que todos os garotos representavam. Aprendia todas as danças, todos os gestos, todas as mímicas. E eu estou convencido de que não seria um mau ator naquelas festas de fim de ano. Porém, eu jamais fui escolhido para representar. Naquela época, naturalmente, eu não tinha muito claras as razões pelas quais eu era excluído daquelas festas. Já mais velho, Abdias sai de Franca para se alistar ao Exército Brasileiro. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, Abdias é chamado para a frente da batalha, de onde sai ferido. Nesta mesma batalha, ele conhece a Legião Negra, um batalhão de homens negros. Quando os paulistas são derrotados, ele decide ingressar na Frente Negra Brasileira, dando início à sua militância contra a discriminação racial. Em 1936, Abdias é expulso do exército após brigar com um dono de bar, que manda ele e um amigo entrarem pela porta dos fundos. Abdias não aceita e decide brigar com o homem, em resposta à discriminação racial evidente. Sem emprego, ele decide se juntar à Ação Integralista Brasileira, o que pode parecer um contrassenso em sua trajetória. Apesar de, sabidamente, o integralismo possuir raízes fascistas, Abdias se identificava com as suas pautas antiburguesas e anti-imperialistas. Além disso, o integralismo se utilizava de um discurso de integração de raças para recrutar pessoas negras para fortalecer o movimento. Inclusive, dentro da Frente Negra Brasileira, havia defensores da unidade nacional e da criação de uma raça brasileira, ideia defendida pelos integralistas. Abdias foi revisor do jornal integralista A Ofensiva e, por exercer essa função, foi preso, acusado de espalhar propaganda contra o regime de Vargas. Após a prisão, ele percebe o caráter racista que existia no movimento e decide então se mudar para o Rio de Janeiro, caminhando cada vez mais para posicionamentos de esquerda. Segundo os pesquisadores Carlos Eduardo Vieira e Fabiola Maciel Correia, a participação de Abdias nesses diversos movimentos políticos foi essencial para que ele pudesse se engajar politicamente e perceber quais caminhos ele deveria percorrer para combater a discriminação racial e a desigualdade social, que sempre foram seus maiores objetivos. O Teatro Experimental do Negro foi um dos maiores feitos do Abdias no que se refere à sua militância. A companhia, além de ter trazido a representatividade negra para dentro do teatro e do audiovisual, também foi um espaço político muito importante, que tinha como princípio compartilhar experiências culturais e pedagógicas com a população afrodescendente. Seu papel político era tanto que Abdias chegou a ser perseguido durante a ditadura militar brasileira. Segundo Márcio José de Macedo, Abdias era acusado de ligar o movimento negro à Frente Comunista e, por isto, ele era perseguido pelos repressores. Em 1968, Abdias foi convidado para ir a Nova York por um mês pela Fairfield Foundation. Porém, ele decide ficar como exilado lá até 1978.
No seu retorno, o dramaturgo inicia sua vida política dentro da institucionalidade. Em 1980, participa da fundação do PDT. Em 1982, é eleito deputado federal como terceiro suplente de Brandão Monteiro. Ele assume o cargo, pois tanto Brandão quanto o segundo suplente saem para exercer funções como secretários de Estado, deixando Abdias no cargo até 1986. Em 1990, ele se elege como senador, suplente de Darcy Ribeiro. Porém, só assume em 1991 em razão da saúde de Darcy Ribeiro, se tornando o primeiro negro a assumir uma cadeira no Senado Federal. Fato que ele mesmo contestava. Ele dizia que antes dele foram muitos negros que assumiram essa cadeira, mas que não se assumiam como negro. Citava o presidente Nilo Peçanha, o primeiro presidente negro da história do Brasil, que também já foi senador. Infelizmente, Abdias nunca teve nenhum projeto aprovado durante toda a sua vida política. Algumas de suas propostas sequer chegaram a ser votadas pelo Congresso. Uma das pautas mais importantes que defendeu foi a das cotas raciais, propondo que 20% das vagas para servidores públicos fossem alocadas para homens negros e outras 20% para mulheres negras. O projeto de Abdias, que mais chegou próximo de se concretizar, ainda quando era deputado, foi o do Dia Nacional da Consciência Negra, que passou na Câmara dos Deputados, mas foi derrubado no Senado Federal no dia 20 de novembro de 1985. Após a carreira política, Abdias passa a se dedicar a escrever livros e artigos em seus últimos anos. Em 2011, ele é internado com pneumonia e falece aos 97 anos. Essa é parte da história de Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro e importante militante contra o preconceito e a desigualdade racial. Gostou de conhecer mais sobre Abdias? Então nos siga para acompanhar essa temporada especial que celebra os 80 anos do tempo.